Entendeu? Certo? Meus irmãos, boa noite a todos, né? Essa noite chuvosa aqui, gostosa para nós, né? Depois de uma meditação dessa, né? Do alinhamento dos nossos chakras, a gente vai falar de um tema aqui que eu acho que é pertinente para o momento que a gente vive. Vou tentar explanar aqui da melhor forma possível, porque eu também sou aprendiz, sou espírito ainda que está em evolução e, através da doutrina espírita, né, busco ali determinado conhecimento para tentar também tocar uma vida aqui mais tranquila e em paz, conforme Jesus Cristo veio passar para nós. Então, vamos falar sobre saúde mental à luz da doutrina espírita. Vamos falar do corpo, da mente e do espírito. Então, conforme aí, né, pessoal, nós vivemos tempos difíceis, não vivemos? Então, muita ansiedade, depressão, esgotamento mental. Então, é os temas, né, da atualidade. A gente até falou no Evangelho, né, números alarmantes para nós, o tanto de suicídio que está tendo, né, no mundo inteiro, né, no Brasil, e quanto isso está afetando os nossos jovens. Né, e através, né, de muitas informações, hoje a tecnologia ela veio aí para nos ajudar, mas o tanto de informação que a gente recebe, né, tanto informações boas e ruins, e a gente às vezes não consegue filtrar e a gente vai canalizando isso internamente, né, dentro da gente mesmo. Pressão social, né? Então hoje a gente vive no mundo material, onde que muitas das vezes o material vem em primeiro lugar, e a gente deixa, né, de ver ali o que realmente importa, né, na nossa evolução aqui na Terra. Comparações digitais, então muitas das vezes a gente percebe, né, hoje é nas redes sociais, né, a gente tem as postagens aí rotineiramente, né? Então, a gente às vezes fica comparando, né? Poxa, aquele cara é tão feliz, né? Olha o que ele tá fazendo, né? E eu não tô. Então, tem essas comparações. E que o principal, perda de sentido. Né? Perda de sentido da vida, às vezes pessoas em depressão, né, com ansiedade. Então, isso tudo vem à tona de uma só vez. E aí, a doutrina espírita, ela nos ajuda a equilibrar tudo isso. Né? Então, através de um mundo de tantas informações, né, e tantas conexões, o Evangelho, né, através de Kardec, psicografias de Chico, a gente fizer uma leitura e tentar praticar um pouquinho, a gente consegue equilibrar um pouco o nosso corpo. E antes da gente falar ainda, né, dessa parte aí da nosso corpo, da nossa mente e do espírito, acho que é bacana a gente ter uma interpretação disso, né? Segundo o Espiritismo, nós temos níveis, né, as obras de Allan Kardec, principalmente, ele traz ali 3 ordens espirituais. Terceira ordem, ali que estão os espíritos imperfeitos. A segunda ordem, que fala dos espíritos que são dos bons espíritos. E a primeira ordem, que fala dos espíritos puros. Isso fica lá na questão 96 a 113, no Livro dos Espíritos. Então ele traz isso com bastante ênfase, né? Tem muito conteúdo que depois até sugiro vocês lerem com maior detalhe. E trazendo isso para a nossa realidade, trouxe aqui esse gráfico, né, só para a gente entender um pouco o que significa essas ordens. Primeiro aqui, primeira ordem, vamos dizer assim, você estaria ali entre a terceira ordem, que é a parte instintiva, que inclusive está um pouco dentro da nossa raiz, né, que é o nosso módulo de sobrevivência, né, que a gente comer, a gente tem que caçar, né, a gente tem que sobreviver. Então, a nossa parte instintiva. E ali só está no módulo de sobrevivência de fato. Né? Assim como o nosso corpo, né, comparando aí, né, com o corpo de um animal, né, é a mesma coisa. Só que aí na terceira ordem. Aqui. Aí tem um pouco a evolução, né, saindo da instintiva para a egocêntrica. A egocêntrica às vezes começa a despertar o intelectual, né, entre nós. Porém, de forma egoísta ainda, só pensando em mim. Já nesse terceiro ponto, é a cognitiva, aí já vem um pouquinho, né, de intelectual, um pouquinho de sabedoria, mas ainda tem ali alguns conflitos. Tem reforma, aqui já começa os debates dentro da nossa mente. A gente já tem um pouco de intelectual, a gente tem um pouco de sabedoria, e a gente começa, né, ali ter vários pensamentos. Então nessa fase aqui, a gente está ainda em reforma. A regenerada é praticamente aquela onde que o bem ele já
flui de forma natural, né? Assim como a gente tem um exemplo, saudoso Chico, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Então eles praticamente entregaram a vida deles para o próximo. Então isso já vem natural deles, eles não tinham que fazer nenhum esforço. Antes que em reforma cognitiva a gente às vezes força um pouquinho, né? Vou fazer uma caridade ali, né? Seja material, que hoje é importante, mas nós temos outras caridades mais importantes ainda. Você está aqui, entre o 3 e o 4? Eu também. Eu tenho hora que a gente volta aqui, né? Que no instintivo de salvamento, a gente volta aqui. Então, pessoal, é, em regenerado, então, pessoal, então, brincadeiras à parte, meus irmãos, nós estamos nesse ciclo aqui, nessa fase de evolução. E até a gente seguir iluminada, né, que aí já é um espírito celeste, né? Então ele já tem uma visão totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Então, às vezes, para nós aqui, o certo é o errado, né? Ou às vezes o errado é o certo, né? Pelo aqui o grau de evolução. Então, para a gente ter essa percepção, para depois a gente falar dos próximos tópicos, né? Então aí fica essa reflexão, né? Onde que eu tô e o que eu preciso fazer, né? Que aí é o que a gente vai falar daqui para frente. Então aqui a gente, só para esclarecer, né? Nós estamos aqui no corpo físico, né? Mas nós temos o perispírito e nós temos o espírito. É importante a gente ter esse entendimento, né? Porque perante a doutrina espírita, ela veio o quê? Para matar a morte. Então a morte não existe mais, nós somos espíritos milenares, né? E nós viemos na Terra para passar por experiências, para evoluir aquilo que é pertinente para a gente ter uma boa conduta, evoluir, né, o nosso moral e a gente tentar subir um pouquinho lá naqueles níveis de trás. Então nada é por acaso, tudo é praticamente calculado. E Deus ele é tão brilhante, né, que apesar ainda da gente ser espíritos imperfeitos, ele nos dá vários recursos torcendo para a gente, né, para a gente poder estar cada vez mais próximo dele. E assim como Jesus veio, né, trouxe até o filho dele mais sagrado, né? Tanto que a luz de Jesus era tão forte, né? Pensando que engenharia que eles fizeram para caber nesse corpo aqui, que é tão difícil, né, gente? Então, eles falaram que é 5 vezes o Sol a luz de Cristo. Então, eles fizeram uma engenharia para poder, e, inclusive, né, tem relatos aí que foram vários anos aí até ele vir aqui para a Terra. Tanto que ele nos amava, né? Então, isso é surpreendente, né? Cada vez que a gente fala. Essa figura aqui eu peguei do Centro Espírita, que é das Torres de Luz, e na questão 93 e 94, lá de Kardec, no Livro dos Espíritas, ele traz isso de maneira bem detalhada, né? Que os nossos espíritos, né? Ele é como uma chama, um clarão, uma centelha, né? E nós temos o perispírito que anda junto com o nosso espírito. Então ele seria como se fosse uma ligação para o nosso corpo físico, né? Então olha que engenharia brilhante, né? E o nosso corpo, o que acontece? Em questão de décadas, né? Em questão de décadas aqui, a gente vai embora. E às vezes a gente vai voltar em outra veste, em outra cenário, em outras circunstâncias, para a gente poder evoluir o que precisa. Tanto que tem um filme, né, que eu vi uma vez de Chico, acho que é de João, que tem lá um colega de Chico, né, ele pensativo e preocupado. E Chico fala para ele: por que você está tão preocupado, meu filho, né? Daquela forma que ele falava, né? Tudo aqui é tão passageiro, passa tão rápido. E às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas que não importam para a nossa evolução, né? E aqui, pessoal, então fica também esses itens aqui para a gente entender um pouco mais, né? O perispírito, né? O nosso corpo, o nosso espírito, sabendo que somos eternos e essa veste aqui é troca a todo momento, né? Então, para a gente entender naquele ponto, né, que a gente tem o corpo aqui é importante, não é? Apesar de ser passageiro, né, nessa veste, mas o nosso corpo ele é importante. Então, ele é uma ferramenta para nós, que nós vamos entender daqui a pouco, né, segundo o Espiritismo. Nós temos que cuidar dele também. E aqui, ó, é só para mostrar o tanto que o nosso corpo, apesar de frágil, tanto ele é resistente. A gente pode ficar 3 minutos sem respirar, a gente pode ficar sem água por 3 dias, o sono por 11 dias e a comida até por 2 meses.
Então isso daqui, obviamente, é uma média, né? Tem gente que consegue ficar aqui, né? Aqueles atletas que fazem mergulho conseguem ficar muito mais. Aí depende da prática, né? Que é o nosso corpo, a ferramenta que nos mantém. Então a gente precisa cuidar, né, do nosso corpo, porque através dele ele está nos ajudando a passar por provas e expiações para a gente poder evoluir, como a gente disse lá no começo. Entendendo um pouquinho mais o nosso corpo, né, essa máquina brilhante. Então aqui na doutrina espírita, o corpo físico não é quem somos, mas um instrumento que utilizamos para o nosso progresso espiritual. Ele é uma ferramenta temporária, necessária para que o Espírito Eterno possa aprender, reparar equívocos do passado e desenvolver virtudes. E nas questões 135 a 142, o Kardec ele explica a questão da natureza do corpo e definindo esse envoltório, né, dos espíritos, como a gente disse, né, que tem o perispírito e a questão aqui da encarnação, que é o bacana. E nas questões 178 a 188 também falam da encarnação como estado transitório, né, mostrando que o espírito ele deixa o corpo ao desencarnar. E na questão 367 fala que o corpo é um instrumento da alma. Então só para a gente referenciar aqui, que o nosso corpo ele é um instrumento de passagem, né? E até como há muitas moradas na casa do Pai, aqui tem umas questões interessantes, né? Que o corpo às vezes em outros planetas ele modifica. Assim como a gente sabe que o planeta Terra tem Marte, né, eles falam que Marte é o planeta menos evoluído. Depois vem a Terra. O mais evoluído é Júpiter, né? Então, em cada morada do Pai, a gente pode ter uma veste diferente de corpo. Aí eu fico imaginando, né? Eles ficam produzindo esse filme aí de questão científica, que pode ser, às vezes, já até um highlight aí do que a gente tem pela frente. Então, para isso, para nos motivar, né, pessoal? Nos motivar a saber, assim, que nós estamos aqui de passagem e que há muito mais para a gente explorar aí nos moradas do nosso Pai. Então, o corpo, ele é a obrigação da gente cuidar. E aqui tem essa passagem bacana, né, que o Kardec, ele ensina, né, que, obviamente, os abusos, vícios, excessos, eles são moralmente condenáveis, porque prejudicam o nosso corpo. E aqui tem algumas questões que vai da 727, 934, no Livro dos Espíritos. Ele traz aqui também, né, que o Evangelho, nos capítulos 5 e 7, então aqui eles entrelaçam, né, o Livro dos Espíritos com o livro do Evangelho. Ele traz aqui enfaticamente, ó, o corpo, né, para a gente manter ele saudável, é um dever nosso espiritual. Então, como o nosso espírito está ligado nele, a gente vai estar fazendo um favor para o nosso espírito. E quem que criou o nosso espírito? Né? Deus, né? Criou a gente espíritos, né? Imperfeitos, simples, para a gente ir evoluindo devagarzinho, degrau a degrau, até a gente chegar junto a ele. Então aqui, pois, ele é uma ferramenta sagrada de Deus, e nos confiou ele para evoluir. E a gente entendendo que essas questões dos abusos, vícios, a gente sabe que muitas das vezes nos prejudica o nosso corpo, só que também vai estar prejudicando o nosso espírito. Né? E da mesma forma, às vezes o nosso espírito ele tem ali um emocional que precisa ser tratado e a gente aconchega em vícios aqui, né, como o excesso de álcool, né, excesso de fumar, aí excesso de alimento, né? Hoje, inclusive, nós temos alimentos que fazem muito mal para o nosso organismo. Então, nós temos que ter um equilíbrio hoje disso, pensando aí nessa ferramenta do nosso corpo, cuidar dele da melhor forma. Aqui tem algumas questões que podem ajudar o nosso corpo, que é através de uma alimentação equilibrada. O nosso corpo ele precisa de movimento, tem que ter sono de qualidade e, obviamente, a saúde mental que influencia todo o nosso organismo, sistema nervoso e psicológico. Aqui algumas dicas simples da gente beber água. Nosso corpo é composto 70% de água. Então, a gente já acordando cedo, bebendo 2 copinhos de água já vai ajudar a gente. Obviamente tem aquela questão dos 2 litros, ou calcular o peso pela altura, que vai dar a quantidade de litros de água que você tem que beber por dia. A gente fazer 10 minutos de alongamento. Não precisa ser nada extravagante. Caminhar entre 20 e 30 minutos com certeza contribui, que aqui o nosso corpo precisa de movimento. Comer uma fruta por dia. A fruta ela tem água também. E hoje a nossa água ela é muito contaminada. A gente tem esse problema também.
Que às vezes a gente tá bebendo a água ali, se a água não tiver com boa qualidade, também prejudica o nosso corpo. Incluir salada no almoço, a salada também ela tem água, então ajuda. Trocar o refrigerante por água. Eu sei que o refrigerante é gostoso, né? Geladinho, um dia quente. É o equilíbrio, né? Então não vou beber todos os dias. Dormir mais cedo, né? Ou seja, em torno ali das 8 horas, né? Que sejam umas 8 horas boas de sono, isso é importante para nós. E o mais importante, também tomar sol. Tanto que isso é importante. Tem alguns livros, né? Até psicografia de Chico, que fala que o sol ele é tipo uma sala de reunião gigante, onde que ali vai uns espíritos, né, mais evoluídos, que fazem a gestão dos outros planetas, e ali eles ficam fazendo oração para nós. Através da radiação do sol, isso chega até nós. Então, a importância da gente tomar o sol. Além de ter a vitamina D que vai servir para o nosso corpo. Vocês já viram perceber os animais? Tanto que eles procuram o sol, principalmente pela manhã, você vai ver o bichinho tá lá no solzinho, lá, tomando o solzinho dele. Um cachorro, um gato, né? Lá em casa tem galinzé, né? Então as galinzé, eu fico vendo elas que elas mesmo procuram também o sol. Olha que interessante, né? E aí, assim, a gente tem a questão do sol, o tanto que ela faz bem, né? Tanto para o nosso corpo, para o planeta. As plantas crescem através do sol e nós também precisamos dele. Eles têm disciplina, ficam ali. É a lógica, o instinto. E isso também ele vai estar nos abençoando, né? Conforme aí, né, as literaturas que a gente vê. Então, pessoal, isso aqui é só uma dica, viu? Não é receita de bolo. Eu sei que cada um tem a sua forma de viver, né? A gente sabe que tem coisas muito por trás disso tudo, mas são dicas simples que podem ajudar o nosso corpo, né? Essa ferramenta aqui, assim como a gente faz manutenção do nosso carro. A gente troca o óleo, troca os pneus, e aqui são dicas para a gente também praticar e ter a nossa saúde, né? Também preparada para nossas provas e expiações. Aí, pessoal, tem uma questão interessante, né? Porque eu vi uma palestra do Dr. Edson e ele trouxe a questão das doenças, né? Que a gente tem a doença que é do espírito, tem a doença que é do corpo. Eu achei interessante trazer esse ponto aqui para o corpo físico, né? Porque a gente sabe que, dependendo das nossas provas e expiações, a gente vem com um determinado tipo de tendência para ter alguma doença para a gente poder ter a evolução. E a primeira aqui é que algumas doenças elas vêm da predisposição orgânica, ou seja, já é biológico nosso, né? Ou pode ser hereditário, né? A gente sabe que isso pode acontecer. E segundo Kardec, no Livro dos Espíritos, nas questões 122 até 258, o corpo físico ele também tem as limitações próprias da matéria. Aí é mais uma questão aqui, a gente sabe que o nosso corpo é resistente, mas ele tem algumas limitações. E a gente precisa seguir alguns roteirinhos ali para ele não se desvincular. E ali até trouxe ali, né, uma questão, né, hoje a falta, né, de um exercício, a falta da pessoa ficar bem acomodada. Então isso vai prejudicando ela. Precisa movimentar o nosso corpo. A outra questão aqui, ela é emocional. Então algumas doenças ela têm origem emocional e energética. E o espírito é quem modela o corpo segundo as necessidades de sua expiação. Então, nos livros dos espíritos, na questão 367, mágoas profundas, traumas não resolvidos, sentimentos de culpa, raiva acumulada, tristeza crônica, estresse extremo e padrões emocionais repetitivos também vai gerar um tipo de doença ali para o nosso corpo. E também há doenças que fazem parte do nosso planejamento reencarnatório, que muitas das vezes a gente escolhe, né, que tipo de doença que a gente precisa ter, ou nos é passado ali, através dos espíritos, né, maiores, para a gente poder ter aquele tipo de doença. Então Kardec ele afirma também que algumas dificuldades físicas são escolhidas antes da nossa encarnação para o nosso progresso moral. A alma ela aceita as experiências como ferramentas de aprendizado. Então isso aí já começa, né, lá atrás, quando a gente tem que vir aqui para o planeta. E aí tem a questão também dos desequilíbrios espirituais.
que aí entra as frequências que a gente, às vezes, entra numa crise de ansiedade, numa crise de depressão. A gente vai atrair irmãos, né, que ainda não estão perfeitamente evoluídos, que vão se acoplar a nós. Então a gente vai entrar em frequência com esses espíritos. E isso também, né, eles podem influenciar a gente emocionalmente, a gente fica vulnerável, e isso pode gerar sintomas: ansiedade, crises nervosas, dores e até distúrbio de sono. Então, meus queridos irmãos, é fácil ou é difícil viver aqui no planeta Terra? Com certeza é difícil. É difícil. E tem que ser difícil. Tem que ser difícil para a gente poder o quê? Evoluir. Então, a comodidade aqui, ela não entra, meus queridos. E a gente vai ver isso agora na parte, daqui a pouco, na parte da mente. Bom, pessoal, aqui é só para a gente refletir a importância, então, do nosso corpo. E a doutrina espírita, ela nos traz esse acolhimento, né, para demonstrar também que a doença não é uma punição, que a doença não é uma falha espiritual, que isso também não significa uma fraqueza nossa. Isso tudo é porque Deus nos ama tanto que Ele quer que a gente faça o quê? Tem um processo de cura. Que muitas das vezes a gente não sabe o que fez nas vidas passadas, que a gente às vezes entra numa mágoa, uma tristeza tão profunda que a gente precisa desses processos, né, para a gente se curar interiormente. Então cada dor ela tem um sentido, mas nunca um castigo. Isso é importante reforçar. E aí Deus também ele nos dá, né, vários recursos para a gente poder se equilibrar. O primeiro é a medicina. Na medicina a gente tem remédios, a gente tem consultas, a gente tem exames, a gente tem cirurgia, e tudo é de Deus, pessoal. Nada aqui é por acaso, né? A gente sabe disso. A gente cuidar do nosso emocional, assim como a gente está aqui hoje fazendo essa reflexão, mas que isso sirva em todo local. Né? A gente fazer boas leituras, escutar boas músicas, né? Então isso tudo nos ajuda. A oração sempre ela reequilibra a nossa alma, né? Faz a gente conectar de novo com Deus. E o tratamento espiritual. Junto com o tratamento médico, a gente tem também um equilíbrio da melhor forma possível. Vamos passar aqui então para a parte da mente. A mente ela organiza o perispírito e influencia o corpo. Então, olha para vocês verem que é bacana, né? A nossa mente. Kardec, aqui nos livros, né, dos espíritos, nas questões 146 e 257, ele mostra que o espírito age pelo perispírito e ele transmite ao corpo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, tanto no capítulo 8 e aqui no capítulo 17, mostra que os sentimentos e pensamentos também influenciam a saúde moral e física nossa. Segundo Kardec, a mente é o campo de manifestação do espírito. Nela nascem os pensamentos, sentimentos, decisões que moldam o perispírito e influenciam o corpo. André Luiz, nas obras psicografadas por Chico, ele amplia essa compreensão, mostrando que o pensamento é uma força criadora, que constrói saúde, desequilíbrio, afinidades espirituais e até paisagem no mundo espiritual. Olha que interessante. Então, cuidar da mente, portanto, é cuidar da própria vida espiritual. Aí eu estava vendo uma palestra de Haroldo, né, onde que ele fala que a mente é a nossa casa, co-criadora. Então, ele dá um exemplo lá bacana, né, que é a pessoa chorando, comendo chocolate suíço, e a pessoa que às vezes é pobre, está passando mal dificuldade, ela está sorrindo. Então, pra vocês verem que o tanto que a nossa mente... Aí, o que significa isso, uma mente, né? É o nosso desequilíbrio. Né? A nossa mente, ela reflete o quanto o nosso desequilíbrio ele está apontado. Tanto que a gente vê, né, várias pessoas, às vezes, sem recurso nenhum, mas é mais feliz com uma pessoa que tem dinheiro, que tem vários recursos, que está chorando. Isso aí é a questão da parábola que a gente até falou do Evangelho, né? Do pai que busca a perfeição do filho, que é aquele que ele escolheu tratar o filho dele sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de frustração. O filho dele foi criado dentro de uma bolha. Só que o que aconteceu? O filho dele cresceu, o primeiro problema da vida que chegou até ele, o que ele fez? Não conseguiu resolver. Ficou frágil, ficou sensível. Então, meus queridos irmãos,
O que tem de dificuldade para nós é tudo uma questão de necessidade que a gente precisa de evolução. Quanto mais experiências, quanto mais agradecimento que a gente tiver por tudo que a gente passa, a gente vai estar enriquecendo o nosso espírito. A gente vai estar lá naquela escala evoluindo, né, para um degrauzinho maior. Aí aqui tem o livro Nos Missionários de Luz, de André Luiz. Até trouxe o texto aqui, que é brilhante, para vocês entenderem. Então, no livro dos Missionários da Luz, André Luiz nos apresenta uma lição profunda sobre as forças das nossas vibrações mentais. Acompanhando o instrutor Alexandre, ele compreende que cada espírito permanece sempre no ambiente vibratório e ele próprio cria os seus pensamentos, sentimentos e escolhas. Nada é imposto de fora, tudo responde ao que emitimos por dentro. Alexandre explica que a mente é semelhante a um ímã, atraindo pessoas, situações, influências espirituais de acordo com o padrão que mantemos por hábito. Se cultivarmos mágoas, pessimismo, ira ou desequilíbrio, entramos em sintonia com faixas espirituais inferiores, onde essas energias predominam. Mas quando escolhemos pensamentos elevados, disciplina emocional, oração e trabalho no bem, nossa vibração se harmoniza com amigos espirituais superiores que nos auxiliam e nos fortalecem. O princípio é claro e simples. Cada região espiritual é consequência direta do estado íntimo do espírito. Não é um castigo nem privilégio, é afinidade. Vivemos por dentro aquilo que atraímos por fora. André Luiz observa que muitos irmãos desencarnam, permanecem ligados às zonas de sofrimento, não porque foram mandados para lá, mas porque os seus quadros mentais os mantêm sintonizados com as vibrações densas. Assim, vemos que toda mudança verdadeira começa no campo mental, onde se formam os hábitos que nos conduzem para baixo ou para cima. Por isso, se quisermos transformar nossa vida, a nossa saúde, o nosso caminho, devemos começar pela higiene mental. Vigiar pensamentos, cultivar bons sentimentos e elevar a sintonia diariamente. Então aqui, pessoal, olha que bacana, né? Eu até ia trazer aqui um videozinho que eu até estava comentando com a Cláudia, que é um videozinho, ele é infantil, mas ele é espiritual, chama Soul, depois se vocês quiserem ver. Mas o que acontece? Ele é um músico, né, o personagem de um músico, e acontece um acidente com ele entra num coma, só que o espírito dele vai para o plano espiritual. Aí lá ele vive algumas aventuras e tem uma parte lá que eles vão para uma área que parece um oceano. Aí ficam os espíritos, né, eles ficam envolvidos com a nuvem negra, que é porque é aqueles espíritos que às vezes ficam muito habitolados numa frequência mental, que é o que o André disse aqui, né, que ele comentou esse fato de vivência lá no plano. E aí o que acontece? Eles fazem aí tem alguns espíritos lá que eles ficam ajudando, né, como se fosse uma casa espírita. Aí eles fazem lá umas canções de músicas, e aí o espírito ele desperta, cai aquela nuvem preta, e aí o espírito, poxa, estou liberto, né, lá no plano espiritual. E aí eles fazem um processo para ele voltar para o corpo dele. E aí o corpo dele, né, aí mostra lá na Terra, com aquele cheio de computador, né, 3 computadores assim, aí bolsa de valores, né, uma aqui, outra ali, o cara lá assim. Aí o espírito cai sobre ele desperta. Tô livre, né? Ele já tira os computadores da frente, né? Ele fala assim, ó, tô livre, né? Sai gritando, né? Assim, eu achei muito bacana essa cena do filme. Deixa eu ver se até parece que um pedaço dele. Acho que vai aparecer em branco. Bom, mas fica aí a dica para vocês verem esse vídeo, né? Que eu acho que reflete muito bem o tão como que às vezes a gente fica aprisionado em coisas que não nos estão agregando valor. Então a gente tem que vigiar para poder sair dessa frequência. Pessoal, e uma mente saudável, né? Aqui nós temos aqui um cérebro que ele é sem rotina, que é rotina. Então, isso, a rotina, a disciplina, nos ajuda a manter uma mente saudável, né? Além da gente estar com o nosso corpo, a gente não pode esquecer do nosso corpo também. Aqui a gente colocou academia, mas é qualquer prática de exercício, trabalho, tarefas de casa, descanso, leitura, a gente meditar, a gente alimentar, a gente dormir bem. Então, isso aqui são rotinas que a gente tem que colocar
no nosso dia a dia e ajuda muito a nossa mente. E aqui tem um ponto bacana nessa figurinha aqui. Então, às vezes a gente fica se afundando, né, em alguma coisa que não está agregando para nós. Seja algum sentimento, seja alguma coisa material. E basta a gente soltar a corda, né, para a gente poder respirar. Então reflitam também sobre isso. Né? O que vocês estão segurando que não é necessário? Lembra lá de Chico, meu filho, né? Por que você está tão preocupado? Aqui a vida é passageira e rápido. Vamos aproveitar o melhor do nosso tempo. Né? E cuidando da nossa mente, do nosso corpo, isso tudo influencia. E aqui tem algumas técnicas bacanas, né? Mesmo a gente vivendo nesse mundo escarcel, né? E a gente entendendo aqui, vocês acreditam que é possível controlar a mente ainda? Aí tem mais coisas que Deus enviou para nós. E aqui, pessoal, sim, é possível, né? Então, a gente sai do automático, principalmente o celular, né? Você sabia que o celular, ele foi feito, né, por psiquiatras, né, os caras da psicanálise, porque pelo tamanho dele, pelo tipo de reflexo, ele nos hipnotiza. Então, dependendo do conteúdo que a gente tá ali, né, a gente tá hipnotizado. Às vezes você fica 20, 30 minutos, 1 hora, já vi gente ficar 1 hora e meia, 2 horas, passando o tempo e ela ali hipnotizada, né, pelo celular. Então, tomem cuidado. A paz nasce de dentro, não das circunstâncias externas. O controle mental é um processo e não é um milagre. Então, dá pra gente fazer isso. Não é no automático, vai depender do nosso esforço de fato. Aprendi uma técnica também, que eu vou falar a seguinte, mas aqui Kardec também ele explica que o pensamento ele é atribuído da essência do espírito. Então, logo ele controla e significa educar o espírito. Então, controlar a mente é educar o espírito. Concordam? Se alguém discordar, pode comentar, pessoal. É isso aí. Esse processo que a gente fez aqui, né, é um processo de alinhamento de chakra, que é um processo meditativo. Você está concentrado ali no seu corpo, na sua mente. Aqui eu aprendi uma vez uma técnica que chama Mindfulness. Todo mundo aqui eu acho que já deve ter ouvido falar, mas aqui é atenção plena, que é pra gente parar. Quando eu fui começar essa prática, né, o professor falou assim, ó, você tem que ficar 1 minuto ali, né, você senta, presta atenção na respiração, né, presta atenção lá no seu pé, vai subindo, né, aí chegava no joelho eu já desviava o pensamento, né. Aí eu falei assim, 1 minuto, né, aí comecei ali com 10 segundos, opa, já desviava, né, e é prática, gente. Hoje, assim, você consegue ficar 5, né, 10, tem gente que fica 1 hora, né, tanto que em outras experiências, né, como o budismo, eles aprofundam muito nisso, né, que é de buscar paz interior, se conectão, controlar a mente, traz muito isso, que eu acho que é positivo também, né, da gente citar aqui. Então, pessoal, o Mindfulness é uma técnica bacana, vocês podem aprofundar, mas ela é nada mais que você sentar e tentar perceber o seu corpo, prestar atenção na respiração, né, tenta ali ficar 1 minutinho, né, 2, igual quando eu comecei, eu ficava 10, 15 segundos, eu começava a prestar atenção e já vi um pensamento, tem que fazer aquilo, ou tem que fazer isso, né, aí vai borbulhando na nossa mente, né, então tentem, né, fazer essa prática aí na rotina de vocês. Dicas simples, assim como a gente deixou lá com o nosso corpo, aqui para os nossos pensamentos. Então a gente começar a observar, né, os pensamentos. Está agregando valor? Não está? Porque a gente sabe que a gente também pode ser, está sendo influenciado, né, por algum outro espírito. E a gente só de prestar atenção, né, isso às vezes a gente, opa, está aqui, né, esse pensamento, eu nem estava pensando nisso, chegou agora aqui, de paraquedas, né, será que é meu mesmo? Então só de você já pensar assim, já sai esse pensamento. Acalmar a mente com concentração, leitura no Evangelho. Aí até Haroldo, eu estava vendo a palestra dele, falou, gente, nós estamos vivendo muito difícil, mas vai ser difícil mesmo, e não vai parar de ser difícil. Então, você acordou, você está ruim, toma banho gelado, lê o Evangelho. Na hora do almoço está ruim também, banho gelado e Evangelho. À noite está ruim, banho gelado e Evangelho. Porque assim, as coisas não estão fáceis. Só que a gente tem mecanismos, né, e formas da gente tentar se policiar por aí. Compreender as causas do sofrimento, agir e movimentar, aqui é importante, que às vezes são mágoas profundas, a gente precisa de ajuda profissional, né, espiritual. Então aí a gente tem que buscar os recursos que Deus nos forneceu. Então Deus está torcendo para a gente.
cultivar as qualidades positivas. Então, turma, você ficar só falando coisa ruim, só apontando o dedo, né? Isso em casa, né? Vamos tentar pensar diferente. Vamos fazer um elogio, vamos dar um sorriso. Isso também ajuda. E aí a gente vivendo de forma equilibrada, a gente consegue aí, às vezes, um pouquinho mais, né, de equilíbrio, e o que a gente tem que passar aqui, a gente vai ter que passar, mas com paz interior. Então o Espírito, ele é o ser essencial, eterno, criado por Deus, simples e ignorante. Ele é destinado à perfeição. Então Deus nos criou simples e ignorantes para a gente buscar a perfeição, e cada um na sua escalada. E tem pressa isso aqui, pessoal? Não tem. Deus, ele é tão paciente que a gente está aí há milênios e milênios e ele ainda tem paciência conosco. E aqui é no espírito que residem a consciência, o caráter, as tendências, os valores, a verdadeira saúde. A saúde mental, portanto, não começa no cérebro, não começa na mente, não começa no mundo, ela começa no nosso espírito. O corpo, ele expressa a mente e organiza, mas é o espírito que sente, né, escolhe e determina a direção. E aqui Jesus já não falava isso, né? Porque antigamente, quando Jesus veio, que é 2000 anos atrás, ele falava por meio de parábolas. Por quê? Naquela época a gente não tinha maturidade para poder ter o entendimento que a gente tem hoje. Imagina se ele fosse falar que a gente é espírito milenar, que a gente reencarna, isso há 2000 anos atrás. O pessoal já iria repelir ele, né? Não ia conseguir o avanço que conseguiu. Então, através de palavras, né, de histórias, ele foi deixando ali, né, os passo a passo. É como se fosse um GPS, né, para a gente encontrar ele. Por isso Jesus dizia, o reino de Deus está dentro de vós. E aí, meus irmãos, aqui tem uma parábola muito bonita, que é uma metáfora da lamparina. Então, numa vila bem antiga, né, bem antiga, não existia energia, aí tinha um viajante, e ele andava à noite. E naquela escuridão, ele tinha uma lamparina, acho que muitos já conhecem lamparina, né, gente? Tem a lamparina ali, aquela luzinha que ela ilumina ali, só, né, um pontinho. Aí ele chegou na cidade, né, aí o jovem veio falar para ele, né, mas senhor, por que o senhor usa essa lamparina numa escuridão dessa e não enxerga nada com isso? Ele falou assim, não, eu enxergo muito mais que eu preciso, eu enxergo sempre o primeiro passo. E sempre quando eu dou um passo a mais, eu enxergo mais na frente. E aí aqui, pessoal, é só uma reflexão, como se o nosso corpo fosse a lamparina, a nossa mente fosse aquele vidro, né, que se tiver sujo, quanto mais sujo fica, mais luz ela não transmite. E a luz, pessoal, a luz é o que? É o nosso espírito. Quem criou o nosso espírito? É Deus. Isso nunca apaga. Então a luz está dentro da gente. A gente está sempre com Deus. A gente fica procurando Deus, né? O reino de Deus parece que está longe. E não está. Está dentro da gente. Então isso daqui, essa parábola da lamparina, né? E aí, o que reflete isso para nós? Nós vamos deixar de ter dificuldade aqui? Não. A gente aprendeu que o nosso corpo é frágil. Ele é frágil, mas a gente consegue trabalhar com ele. A nossa mente, às vezes, ela vai ter várias perguntas. Às vezes, ela vai nos maliciar. Só que a gente, né, tem que ter pulso firme. E o nosso espírito, ele tem as provas. Então, a gente não vai deixar de ter dificuldade aqui. Então, meus irmãos, através da centelha de Deus, né, vamos fazer essa luz brilhar mais. O que é a luz de Deus brilhar dentro da gente? A gente fazer caridade, o amor pelo próximo, a fé. Vamos acreditar em Deus. Nós não estamos aqui por acaso, que sempre tem algo a maior para o nosso bem. Porque Deus está dentro da gente. Ok, meus irmãos? E é isso que eu tinha para passar para vocês. Jesus abençoe a todos. Obrigado pela paciência de mais uma vez me ouvir. Né? E que todos tenham uma boa noite, uma excelente semana. Né? Um pouquinho aqui com a mensagem que a gente disse, né? Procurem se aprofundar, porque a nossa vida é brilhante, meus irmãos. Deus está dentro da gente, cada um de nós. Vamos fazer essa luz brilhar. Fiquem com Deus.